Bom dia, meus amores! Hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana, não é? Como passaram o fim de semana, o sábado, domingo? Espero que tenham aproveitado para descansar, brincar bastante, né? Aproveitar porque vocês são crianças e precisam também de momentos de lazer, né? Não é apenas estudar, realizar as tarefas da escola, as tarefas em casa, né? Ajudando papai e mamãe, mas também precisam descansar, precisam brincar, né? Aproveitar a infância de vocês. Mas quem também realizou a atividade enviada na sexta-feira? Sexta-feira nós trabalhamos com ciências, né? E estamos falando sobre as doenças, como prevenir doenças, como cuidar do nosso corpo, não é? Como identificar alguns sintomas. E nessa atividade sexta, nós trabalhamos com uma entrevista, não foi? Realizamos a leitura de uma entrevista com uma doutora, uma pediatra, que é um médico especializado em tratar de crianças, é o pediatra. Assim, descobrimos um pouco mais sobre essa profissão, por que existe um médico exclusivo para crianças, não é? Como ele trabalha, como realiza esse trabalho, esse contato com cada criança. Então, vamos adiantar, né, para não perder mais tempo, para a aula não ficar muito extensa, muito cansativa, e vamos iniciar logo a correção dessa atividade, certo? A nossa tarefinha começou com a leitura a partir da página 105, não é? Até a 106 dessa entrevista com a doutora Silvia, né? As autoras do livro fizeram entrevista com a doutora Silvia, essa pediatra, e realizaram algumas perguntas a respeito da profissão, a respeito desse cuidado com as crianças, né? E a primeira questão que você deveria responder aqui é: o que mais chamou a sua atenção nessa entrevista? Por quê? Ao ler essa entrevista, ao ver tudo o que foi perguntado, o que foi respondido pela doutora, né? Ao ver como é essa profissão, por que ela é importante, né? Por que existe pediatra, o que mais chamou sua atenção? O que você gostaria, né, de saber mais, o que você gostaria de perguntar ao médico, ao pediatra? Deveria responder aqui no número 1 da página 106. Partindo para a página 108, foi onde começamos aqui, não é, a nossa atividade com as questões que você deveria responder a respeito do que nós trabalhamos sobre esse conteúdo, né? Sobre as doenças, sobre os sintomas de doenças. E aqui nós temos recordando ideias, já traz aqui a ideia de lembrar o que foi trabalhado, o que foi estudado com esse conteúdo. Então, complete as frases. A. Para evitar doenças, a água que bebemos deve ser... Como deve ser a água que bebemos para que evite doenças, para não adoecermos? A água deve ser fervida e filtrada, né? Deve ser fervida e filtrada. Caso a água seja filtrada, não tem necessidade de ser fervida, né? Mas isso diz o quê? Que não podemos beber qualquer água sem saber a origem, sem saber se ela está tratada, se ela foi filtrada ou se ela foi fervida, porque a água, quando não tem o tratamento adequado, pode trazer doenças, bactérias e vírus para o nosso corpo. Então, para evitar doenças, a água que bebemos deve ser filtrada e fervida. Letra B. Os nos fazem perceber que podemos estar doentes. O que nos faz perceber que podemos estar doentes? São os sintomas, né? Seja uma dor de cabeça, um nariz ardendo, uma tosse, uma moleza, né? Aquela sensação de corpo mole, dor no corpo, são sintomas que indicam que estamos adoecendo ou que estamos doentes, né? Então, os sintomas nos fazem perceber que podemos estar doentes. Letra C. O apresenta sintomas parecidos com os da gripe, mas com febre mais baixa. Qual é essa doença, né? Que apresenta sintomas parecidos com o da gripe,
mas com febre mais baixa, é o resfriado, né? Que muitas vezes confundimos com a gripe, mas o resfriado apresenta sintomas parecidos com os da gripe, mas com febre mais baixa. Letra D. A gripe e o resfriado são causados por que são seres muito pequenos, só vistos ao microscópio eletrônico. O que causa, né, o resfriado e a gripe? Qual é o causador? São os vírus, né? A gripe e o resfriado são causados por vírus, que são seres muito pequenos, só vistos ao microscópio eletrônico. Então, são doenças causadas por vírus. Então, são doenças contagiosas que passam de uma pessoa para outra. Número 2. Juliana e Carolina estavam no ponto de ônibus conversando. Ai, estou tão resfriada, disse Juliana. E eu estou gripada, falou Carolina. E não é a mesma coisa, Cá? Claro que não, Ju. Como não? Ah, então você não sabe que... Nesse momento, o ônibus chegou e elas foram embora. André, que ouvia a conversa das duas, não sabia que tinha razão, pois até então ele pensava como Juliana. Gripe e resfriado são a mesma coisa. Vamos esclarecer a dúvida de André? Quem tem razão, Juliana ou Carolina? Por quê? Juliana acha que gripe e resfriado são a mesma coisa. Já a Carolina disse para ela que não são a mesma coisa. Então, quem tem razão, Juliana ou Carolina? Carolina que tem razão, porque a gripe é muito mais forte que o resfriado, né? Os sintomas são diferentes, são mais intensos. Quem fica gripado sente dor no corpo, cansaço, o nariz fica escorrendo, tem dor de cabeça, febre alta, né? E espirra, tosse. Já quem tem o resfriado, normalmente tem coriza, que o nariz escorre um pouquinho, tem uns espirros, né? A dor de garganta e a febre é mais baixa. Não é como na gripe que tem febre alta. Então, quem tem razão é Carolina, porque são doenças diferentes com sintomas diferentes. Enquanto que a gripe tem sintomas mais intensos e mais fortes, o resfriado tem sintomas mais leves. Certinho? E agora a última página aqui, página 110. Releia a primeira pergunta feita à doutora Silvia e a resposta dada por ela. Por que um médico especialista em atendimento de crianças? A resposta da doutora Silvia. Porque as crianças são diferentes dos adultos, têm doenças próprias e os remédios são receitados em doses especiais. O médico pediatra é um amigo da criança que deseja vê-la sempre saudável e feliz. Agora responda as questões. Qual é o nome dado ao médico que cuida da saúde das crianças? É o pediatra. O nome do médico que cuida da saúde das crianças é pediatra. Por que existe um médico especialista em cuidar da saúde das crianças? Por quê? De acordo com a resposta da doutora aqui, porque existe um médico especialista para cuidar das crianças? Porque as crianças têm doenças próprias, né? Os remédios são receitados em doses especiais, diferente dos adultos, né? São doses próprias para a criança, de acordo com o tamanho, a idade, o peso, né? Então, por isso existe um médico pediatra, porque as crianças têm doenças próprias, né? E os remédios são receitados em doses especiais para crianças, certo? Então, a nossa atividade encerrou aqui nessa última questão, ok? Sobre o pediatra, sobre as doenças infantis, as doenças causadas por vírus, né? E na próxima aula de ciências teremos mais conteúdos para vocês, ok? Então agora vamos começar a nossa atividade de hoje, de língua portuguesa.
Em língua portuguesa nós estamos trabalhando sobre o acento agudo e o circunflexo, né? Que são aqueles acentos colocados na sílaba mais forte das palavras, as sílabas tônicas, não é? E o acento agudo indica palavras com som aberto, sílabas tônicas, sílabas fortes que possuem o som aberto, como café, que é o som aberto, não é? A sílaba tônica é fé e o acento agudo é colocado neste é. Já o acento circunflexo é utilizado também na sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra, porém, quando a sílaba tem som fechado, como avô, tem o som mais fechado, mais olha para dentro, né? Então é utilizado o acento circunflexo. Na outra aula de língua portuguesa, vocês já realizaram atividades sobre isso e hoje daremos continuidade com mais 2 tarefinhas sobre esse conteúdo, certo? Então, vamos lá, no nosso livro de língua portuguesa, na página 316. Acento agudo e acento circunflexo. Página 316. Esqueceram de colocar alguns acentos nas palavras abaixo. Leia e acentue-as quando for necessário. Supermercado Oba. Aqui nós temos, né, um anúncio de supermercado com os valores dos produtos e aqui indicando o que é cada um. Porém, esqueceram de colocar os acentos das palavras aqui. Então, você vai ler e colocar os acentos onde for necessário. Lembrando que devem prestar atenção na sílaba tônica, a sílaba mais forte dessa palavra, e identificar se tem o som aberto para utilizar acento agudo ou se tem o som fechado para utilizar acento circunflexo. Vamos ver? Supermercado Oba. Ofertas do dia. Abóbora japonesa, R$ 1,50 ao quilo. Pêssego em calda, R$ 3,50. Maracujá, R$ 1,80 ao quilo. Açúcar cristal, R$ 3,80. Guaraná, R$ 2,20. Café, R$ 3,30. Óleo de soja, R$ 2,50. Chá japonês, R$ 2,30. E papel higiênico, R$ 2,30. Então, você vai aqui, olha, presta atenção. Abóbora. Pronunciar a palavra abóbora. Identificar qual é a sílaba mais forte dessa palavra, a sílaba tônica, e qual acento deve ser utilizado nessa sílaba. Abóbora, pêssego, maracujá, açúcar, guaraná, café, óleo, chá japonês, papel higiênico, certo? Identificando e acentuando. Copie da lista as palavras que deveriam ser acentuadas. Aqui nessa lista, quais palavras estão faltando acento? E você acentuou. Você vai copiar aqui, nessa parte abaixo, nessas linhas aqui indicando. Copie da lista as palavras que deveriam ser acentuadas. Página 317. Leia as frases e acentue as palavras em destaque, quando necessário. A seguir, copie as frases. Aqui já entra, né, aquela parte desse conteúdo em que transformamos algumas palavrinhas com o uso do acento agudo, né? Então, você vai identificar aqui, ler as frases, identificar onde deve ser acentuado, certo? E copiar abaixo com a acentuação correta. Patos e marrecos fazem parte da mesma família e são bem parecidos, por isso é fácil confundi-los. Mas aqui está faltando acento, certo? Então, vocês vão acentuar corretamente onde for necessário. Letra B. A saúva é uma espécie de formiga e ela pode carregar uma carga 15 vezes maior que o seu peso. Temos aqui 2 palavrinhas iguais, não é? Em destaque, em negrito, mas
uma tem o som aberto de é e outra não. É uma palavrinha que dá ligação aqui. Então, você vai identificar qual dessas duas deve ser acentuadas. Número 2. Complete as frases com esta ou está. Depois copie. A, tracinho, fruta, tracinho, madura. Onde deve ser colocado esta ou esta? Será que é assim? Esta fruta está madura? Ou esta fruta está madura? Você vai colocar aqui corretamente e depois copiar a frase de acordo com as palavrinhas que você completou. Letra B, tracinho, chovendo e o telhado, tracinho, furado. C, tracinho, calça, tracinho, tão larga. Então, assim como na letra A, você também vai identificar onde colocar esta ou está, completando essas frases corretamente. Número 3. Faça frases com as palavras abaixo. E, é. Você vai fazer uma frase para cada palavrinha, utilizando este e utilizando é, certo? Então, a nossa atividade vai dessa página aqui, 317, ok? São poucas questões para vocês responderem, não é? Hoje é segunda-feira, vamos começar um pouco mais leve, certo? E durante a semana trabalharemos mais conteúdos, ok? Então, durante essa semana ainda, nós retornaremos em língua portuguesa para trazer um novo conteúdo desta unidade, ok? Como já falei para vocês, o nosso prazo está um pouco mais curto, né? O ano já está findando, falta pouco tempo para o ano ser encerrado, então precisamos adiantar e ver alguns conteúdos essenciais para vocês, certo? Então, estamos concluindo aqui mais uma aula e assim dando boas-vindas a esta nova semana, não é? Espero que se dediquem, que realizem as atividades certinho, para que não fique com conteúdo atrasado. Como já falei, vamos iniciar um novo conteúdo e para isso é importante que vocês finalizem esse, que realizem todas as atividades, certo? Então tenham um excelente dia, que Deus abençoe a semana de vocês, um grande beijo e até amanhã.